Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 25 de abril, nós vamos meditar de 2 Crônicas, do capítulo 4 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos continuar falando sobre os detalhes da construção do templo feito por Salomão, mais planta, preparativos, sonho que estava no coração de Davi. Olha só, também fez um altar de bronze de 20 côvados de comprimento e 20 de largura e 10 de altura. Fez também o mar de fundição redondo de 10 côvados e uma borda até a outra borda, e de 5 de altura, e um fio de 30 côvados era a medida de suas circunferências, né? Então, nós vamos falar que esses, né, mar de fundição aqui está se tratando do quê? Dos utensílios do templo, né? Então, seria usado aí para lavagem, né, do sacerdote, as pias, as lavagens dos utensílios. Então, são esses detalhes que vão sendo trazidos aqui no capítulo 4. E, por exemplo, no capítulo 4, ele vai falar dos demais utensílios, né? No versículo 6, por exemplo, ele fala das pias, eram 10 pias, né? 5 à direita e 5 à esquerda, para lavar nelas as coisas que pertenciam ao holocausto, né? E o mar, né, que eles chamavam, era para que os sacerdotes se lavassem nele. Então, você tem uma ideia, né, você deve pensar, mas 10 pias, não é muitas pias? Lembre-se que Salomão ofereceu 1000 holocaustos, né? 1000 ofertas de holocausto. Então, toda essa preparação, né? Então, por isso que tinha todos essas pias, né? Foi feito também 10 candeeiros de ouro, segundo o que for ordenado, e foi colocado no templo, à direita e à esquerda, né? 10 mesas que pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Então, nós estamos falando agora de um templo grandioso. Lembrando que, conforme Salomão disse em sua oração, pedindo a Deus sabedoria, era um povo muito numeroso, como pó da terra. Então, era necessário haver ali um templo, né, proporcional a essa grandeza do povo. E aí nós vamos ver que ele vai falar de cada detalhe, inclusive das romãs, né, das duas redes, que fazia parte, né, os sustentáculos das pias, né? Então você vai ver detalhe por detalhe de tudo aquilo que foi feito no templo, lembrando que muitas dessas coisas estão relatadas na tenda da congregação, que você vai encontrar lá em Êxodo 30, por exemplo, né? Êxodo 25. Então, quando você fala, né, das 10 pias, as pias é tratada lá, a forma como deveria ser, o original do que Deus pediu, tá lá em Êxodo 30. Quando você fala dos candeeiros, tá lá em Êxodo 25, né? As mesas para os pães da propiciação, tá lá em Êxodo 25. Então, o templo de Salomão, ele vai reproduzir muitas das coisas que faz parte do tabernáculo, daquilo que Deus determinou, daquilo que Deus deu para Moisés. E aí, no capítulo 5, as dádivas de Davi são colocadas no templo, ou seja, nós vimos a respeito disso, quando Davi fala, né, a todos os príncipes, né, que ele ia trazer do seu tesouro particular, além das doações, né, que ele fazia ao templo do Senhor, ele ia também trazer presentes, objetos do seu particular, né? Então, assim acabou toda a obra e fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então, trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado. Prata, ouro, utensílios, ele os pôs entre os tesouros da casa de Deus.
E se você quer saber mais quais eram isso, tá lá em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 11 e em 1 Crônicas também, 18, 11. Congregou Salomão os anciões de Israel, todas as cabeças da tribo, os príncipes das famílias em Jerusalém para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, né? Que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei, ocasião da festa, que foi no 7º mês. Vieram todos os anciões de Israel e dos levitas e tomaram a arca e a levaram para cima, com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Levitas e sacerdotes é quem fizeram subir a arca do Senhor, como estava determinado lá, né? Por Moisés. O rei Salomão, toda a congregação de Israel se reunira, ele estava diante da arca sacrificando ovelhas, boi de tão numerosas que não se podia contar, né? Então, puseram o sacerdote a arca da aliança do Senhor no interior, né? No santuário mais interior do templo, nos santos, debaixo das asas do querubim, pois o querubim se estendia as asas sobre o lugar da arca e do alto cobria a arca e os seus varais, né? Então, quando você começa a ler essa descrição, você começa com todo aquilo que você já leu a respeito da arca do Senhor, somando aí a esse depoimento que é trazido em Crônicas, dá para você visualizar a grandeza, né, daquilo que era o templo de Salomão, né? Abrigando ali já tudo que já tinha-se, né? Os utensílios, a arca do Senhor, desde quando Deus instituiu isso a Moisés. E aí nós vamos ver que quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos, né? Então vamos dizer, todos os sacerdotes estavam aptos para aquele trabalho, né? E não somente aquele que estava escalado no seu turno. Eu não sei se você lembra, Davi tinha instituído os turnos dos porteiros, dos levitas, dos sacerdotes, né? Nós falamos sobre isso aqui, que quando Davi morreu, ele deixou toda a arrecadação, né? Todos os aparatos para a construção do templo, ele deixou organizados os turnos de levitas, de sacerdotes, tudo pronto para quando o templo fosse edificado, né? E aí nós vamos ver que tinha os cantores, quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Gedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam em pé sobre o oriente do altar com símbolos, alaúdes, harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam trombetas. Quando em uníssono, em um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem ao Senhor e render graças, quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e os outros instrumentos musicais para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, encheu-se de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus, né? Semelhante fato aconteceu quando, né, foi erguido o santuário ao Senhor, tá lá em Êxodo 40, né? Disse que Arão também não conseguia, né? Os levitas, todos que estavam ali, eles não conseguiram ficar de pé, tamanha era a glória de Deus manifesta. E aí, enfim, no capítulo 6, Salomão vai falar ao povo. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa. Edifiquem uma casa para a sua morada, lugar para a sua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, quando ela se mantinha em pé, e disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi meu pai, e pelo seu poder
cumpriu o que havia dito, né? E o que ele havia dito? Desde o dia em que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma, e de todas as tribos de Israel, para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel, mas escolhi Jerusalém, para que ali seja estabelecido o meu nome. Escolhi Davi para ser chefe do povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa em nome do Senhor. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém o teu filho, descendente de ti, edificará em meu nome, né? E aí Salomão vai orar a Deus, né? E a oração de Salomão é linda, linda, linda. Eu aconselho que você leia toda, não temos condições de ler tudo aqui, ó. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor na presença de toda a congregação de Israel e estendeu a mão, porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze de 5 côvados de comprimento, né? E se pôs em pé sobre ela, ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel e estendeu as mãos para o céu. E aí ele disse, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus, na terra, como tu guardas a aliança e a misericórdia de teus filhos, de teus servos, de todo o coração que anda diante de ti, porque cumpriste para com o teu servo Davi, né? Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faze ao teu servo Davi, meu pai, o que tu declaraste, que não faltaria sucessor diante de mim, que assentasse ao trono de Israel. Olha só, capítulo 6, versículo 16. Agora também, Senhor, Deus de Israel, cumpre a tua palavra que disseste ao teu servo Davi, né? Que habitaria no meio de homens na terra, né? E aí ele faz toda aquela oração consagrando ao templo ao Senhor, né? Ouve a súplica do teu servo, do povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve o lugar da tua habitação, ó Deus, e perdoa os seus pecados, né? E aí ele continua, quando houver fome, quando houver isso, quando houver aquilo, e o povo voltar e se arrepender, ouve, Senhor, da tua habitação a oração dos teus filhos, né? Então ele vai, quando pecarem contra ti, quando saírem em guerra, né? Então ele vai declarando tudo, né? Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Levanta-te, Senhor, ó Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação e os teus santos se alegram do bem. Ah, Senhor, não repulses o teu ungido. Lembra-te da misericórdia que usaste para com Davi, teu servo. Olha que coisa linda, né? Isso também está declarado em Salmos 132, de 8 a 10. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.